Nós vamos então falar sobre esse assunto a partir de agora aqui no Tom Maior, com a assessora técnica do Instituto Sociedade, População e Natureza, o ISPN. Nós estamos recebendo aqui no Tom Maior a Lívia Carvalho Moura. Lívia, boa tarde, bem-vinda aqui ao Tom Maior. Oi, boa tarde, pessoal. Muito obrigada por essa oportunidade. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Lívia, então esse é o momento ali mais adequado já para o produtor começar a planejar ali como que vai ser esse manejo integrado do fogo. Mas queria que você explicasse para quem acompanha aqui no Tom Maior o que é de fato essa técnica, o manejo integrado do fogo, Lívia. Então, o manejo integrado do fogo é uma técnica que já existe, né? Então, ela já é aplicada em algumas áreas no Brasil e ela comprovadamente tem reduzido as áreas atingidas por incêndios. E ano após ano a gente tem visto aí um resultado muito positivo. Isso está chamando a atenção, né? Então, o MIF, que a gente apelida aí o manejo integrado do fogo, ele se baseia em técnicas de prevenção a incêndio, além do combate. Então, ele tem a prevenção e o combate, mas aposta mais na prevenção, né? Que é antes do problema acontecer. Então, envolve ações de conscientização, né? E valorização do conhecimento tradicional rural, que são as comunidades que já convivem com esse problema, que tem muito a ensinar para a gente, né? E o envolvimento comunitário, né? A confecção de acero, queimas pontuais, a formação de brigadas comunitárias, tudo isso faz parte do manejo integrado do fogo, além do mapeamento de combustível e das áreas queimadas. As reuniões de planejamento são muito importantes, a recuperação de áreas degradadas, educação ambiental, o monitoramento e a avaliação de toda essa aplicação da estratégia. Isso tudo compõe aí o MIF, o manejo integrado do fogo. Lívia, seja bem-vinda ao Tom Maior. Você falou que essa técnica ela já existe, mas ela é mais recente, ela é antiga, como que isso funciona? Então, o manejo integrado do fogo no Brasil, ele teve início aí com o programa piloto do governo em 2014. Então, ele começou a ser implementado em 2014 e aí várias instituições de pesquisa têm acompanhado os efeitos dele, né? Porque são poucas áreas, quando a gente compara com o território brasileiro como um todo, que estão implementando de fato essa estratégia. Então, a gente tem aí algumas unidades de conservação e terras indígenas que aplicam o manejo integrado do fogo. Nessas áreas que a gente acompanha desde 2014, a gente observa uma redução das áreas queimadas por incêndio de até 57%. Então, isso é um resultado muito positivo, né? Mas que ainda se reduz e se limita a algumas poucas áreas que estão implementando, porque é um programa piloto ainda, né? Por conta desses resultados positivos, a gente tem um projeto de lei que foi aprovado em outubro do ano passado pela Câmara dos Deputados e está tramitando agora no Senado. Está sendo avaliado ainda, mas é um projeto de lei que traz a política nacional do manejo integrado do fogo, justamente nesse entendimento de que a abordagem, essa estratégia deu certo e que a gente deveria ampliar ela para todas as áreas, inclusive para as áreas particulares, né, das propriedades rurais e outras comunidades rurais que poderiam usar a mesma técnica. Mas hoje ela ainda não é tão ampliada, né? Então a gente está nessa fase de aprovação, de avaliação por parte dos senadores do projeto de lei. Lívia, outro ponto que eu queria ver com você quais são as condições, na verdade, mais adequadas, né, para a prática do MIF, do manejo integrado do fogo. Não é todo tipo de bioma que pode receber essa técnica. Como que funciona também essa questão? Há diferenças nas técnicas aplicadas para cada tipo de bioma? Então, existe uma diferença grande, porque assim, o manejo integrado do fogo ele envolve vários tipos de ações, né? Uma delas é justamente essa parte do acompanhamento aí científico sobre o que acontece sobre essas áreas, o mapeamento, né, da vegetação, do tipo de combustível que você tem em cada lugar. Porque em cada bioma você tem um tipo de vegetação que vai se comportar de uma maneira diferente
né, conforme o fogo passar. Então, essa avaliação do clima, do relevo, do que você tem na paisagem, ela é extremamente importante para você aplicar o MIF de uma maneira adequada. Uma das ações que o MIF traz é a queima prescrita. Então, essa técnica, especificamente, em que você queima áreas estratégicas para evitar que o fogo se propague no auge da estação seca, ela não é recomendada para todos os biomas, porque não são todos os biomas que devem queimar. Eles não queimam naturalmente, né? Como a Amazônia, florestas, áreas de floresta úmida, não é recomendado você fazer queimas prescritas. Mas as áreas do cerrado, né, que a gente tem uma área muito grande de cerrado no Brasil, a gente precisa fazer essas queimas pontuais, essas queimas de manejo, para evitar essa propagação do fogo, porque se você não queima essas áreas, primeiro você acaba não quebrando esse combustível, né? Não fragmentando a vegetação que é inflamável, e esse fogo no auge da estação seca ele acaba se perdendo, né? Ninguém consegue controlar. Então, para o cerrado, a queima prescrita é uma das técnicas que mais tem funcionado. A gente tem dados aí que o cerrado é o bioma que mais queima no Brasil, né, em termos de área proporcionalmente ao tamanho do bioma, mais do que a Amazônia. Então, assim, é uma área que a gente precisa realmente pensar no manejo adequado. Como o fogo faz parte da natureza do cerrado, é um elemento natural, a gente pode sim deve, né, usar o fogo para ajudar, né, para você evitar esses incêndios catastróficos. Lívia, e como o manejo do fogo ele pode ajudar nas atividades produtivas e para a proteção dos territórios também? Certo. Então, essas queimas, né, assim, os agricultores, as comunidades rurais são as que mais conhecem, né, essas técnicas e como fazer para evitar aí essa propagação. Então, com as queimas pontuais ou aceros, né, a confecção de aceros para evitar que o fogo se alastre em áreas produtivas, né, isso já é muito utilizado. E o uso controlado do fogo para algumas atividades, como para estimular o pasto, né, para o gado, ou para fazer roça, isso já é muito usado no meio rural e são técnicas que ajudam também, né, com a evitar, né, esse alastramento dos incêndios e ajudar na produção. A época que se faz varia muito, né, dependendo do bioma, do lugar que você está, o clima, as condições climáticas, mas geralmente se usa justamente esse período chuvoso. É até estranho a gente falar em incêndio agora, né, mas é justamente agora que a gente tem que falar para evitar que a gente tenha problemas aí no auge da seca. É agora que a gente faz essas queimas pontuais, esses aceros, né? Esse é o momento, porque é quando a gente ainda tem uma vegetação úmida, em que a chama não se propaga, que a gente consegue fazer um manejo adequado, digamos, sob controle, né? E acho que os proprietários rurais, as comunidades sabem muito bem disso. Sim, né? Eu acho que a gente está trabalhando nesse projeto de lei para ser aprovado justamente para a gente ter aí as autorizações do uso do fogo com mais facilidade nos lugares onde deve ser aplicado, claro, né? Para melhorar esse sistema que hoje, infelizmente, ainda é falho. Estamos conversando aqui no Tom Maior com a Lívia Carvalho Moura, assessora técnica do Instituto Sociedade, População e Natureza, ISPN, falando sobre as técnicas e a importância também do uso, né, do manejo integrado do fogo no combate a incêndios. Lívia, outro ponto que eu queria debater com você já mencionou algumas vezes, é a respeito das comunidades, né? Qual é, na verdade, o papel delas, dessas comunidades tradicionais, como capacitar e envolvê-las, né, nesse processo do manejo integrado do fogo? O planejamento coletivo, né, dessas áreas, a gente sabe que é um lugar onde convivem muitas pessoas, né, que tem já um conhecimento muito amplo, que a gente tem que beber dessa fonte. Então, assim, uma das coisas que devem acontecer para você fazer um manejo do fogo adequado é o planejamento coletivo, para evitar confusões, conflitos ou enfim, esse descontrole do fogo, né? Quando você faz algo planejado e coletivo, você tem ajuda, você tem a ciência, né?
de todos ali acordando, né? Isso é um pré-requisito para que o manejo integrado do fogo realmente tenha esse caráter integrador. Então, a capacitação técnica, a formação de brigadas voluntárias ou comunitárias também é muito importante, porque quando precisa ser realizado, né, as atividades de combate, você já tem um grupo ali que já está ciente, que já está acordado de ir lá combater aquele fogo, ou as atividades preventivas, elas dão muito trabalho também, né? Mas é para o benefício de todos, é para o benefício geral, para que esse fogo não acabe pegando a terra de todo mundo, né? Então, assim, esse estabelecimento do papel de cada um, onde e como cada um pode contribuir, né, com os instrumentos e ferramentas adequadas, é algo que geralmente os produtores podem muito ensinar para a gente, né? Mas esses acordos precisam existir. E as capacitações também para evitar que quem está vindo, quem está chegando no meio rural e nem sempre soube ali fazer o manejo do fogo, está aprendendo agora, talvez sinta-se mais capacitado para evitar também que a queima fique descontrolada, né? Até para conseguir essas autorizações de queima, você tem que provar, né, que você vai ter o controle, o domínio sobre a prática. Então, é sempre muito bom a capacitação e toda esse planejamento estratégico para garantir uma segurança, né? Você falou agora, Lívia, sobre essa questão da importância da capacitação. É encontrada muitas pessoas que fazem essa prática não da forma certa, da forma devida, por achar que sabe, por achar que, de forma irregular, por achar que é o ideal e acaba não investindo em capacitação? Isso é bem comum, né? Infelizmente, é muito comum, mas assim, também a gente tem que entender que estamos numa situação de mudança climática, né? Que a gente tem aí mudanças ambientais da terra e do clima que vão além do que a gente já conhece. Mesmo quem habita essas áreas há muito tempo está tentando aí se adaptar a novas condições, né? A gente tem áreas no Cerrado que teve um aumento de 4 graus Celsius aí da temperatura. Então, assim, quando você tem um aumento tão forte, né, tão significativo, você tem uma série de mudanças naquele local, né? Inclusive da disponibilidade do combustível para queima, inclusive da situação da umidade relativa do ar, né, que cai, e aí é um prato cheio aí para os incêndios acontecerem e se propagar. Então, eu vejo assim, mesmo quem já está no campo há muito tempo, quem sabe fazer as queimas, que usa da queima, né, como uma ferramenta aí produtiva, precisa ter esse cuidado, essa atenção. Por isso que esses pactos, né, esse planejamento coletivo é tão importante, porque as técnicas, elas devem ser trocadas, né, esse intercâmbio do conhecimento. Temos aí alguns órgãos públicos que têm se adaptado com ferramentas novas, como o manejo integrado do fogo, para se adaptar à nova realidade, né, de mudança climática. Então, eu entendo que essas capacitações, elas devem ser procuradas, elas são importantes para todos, mesmo quem já está ali, por conta de muitas mudanças que a gente tem vivido, né? E até para a gente conseguir orientar melhor quem está chegando no campo, ou quem vem das cidades para visitar, quem vem fazer turismo, né? Para a gente ter ali um acordo e evitar esse tipo de ocorrência. Eu acredito que essas capacitações são bem importantes. Lívia, para finalizar aqui o nosso bate-papo, queria perguntar para você, além do manejo integrado do fogo, né? Já que a gente está vendo ali que esse é um problema recorrente, os incêndios cada ano que passa têm aumentado aqui no Cerrado, em todo o Brasil de maneira geral, além do MIF, né? O que mais que a gente pode fazer para combater os incêndios, para preservar o meio ambiente, evitar as queimadas? Quais são as outras técnicas existentes? O que pode ser feito? Então, uma das outras técnicas, né, que a gente usa também dentro do manejo integrado do fogo é a restauração da vegetação nativa, porque a gente sabe que aonde você tem muita introdução de vegetação exótica, né, que não é do lugar, não é natural daquele lugar, você tem uma inflamabilidade maior, né? Quando a gente planta aí algumas espécies para o pasto, especialmente aquelas africanas, né, braquiária, alguns tipos de vegetação,
eles acabam prejudicando mais ainda nessa propagação do fogo. Então, tem algumas situações que a gente pode fazer o uso, assim, uso não, né? Para você restaurar esses lugares para evitar justamente essa propagação. A educação ambiental também tem sido muito importante, né? Desde as escolas até a conversa ali com a comunidade rural o turismo também, né? O turismo ecológico, porque tem muita gente que vem da área urbana e não sabe com o que vai se deparar, o que pode causar ali uma fogueira simples, né? Então, tudo isso são ações que estão previstas também no manejo integrado do fogo e são muito importantes. Assim como a ciência, a gente ter esse acompanhamento dos efeitos, do que está acontecendo, mapear, né, essas queimas e o que está acontecendo de positivo e negativo, é sempre bom a gente ter como instrumento mesmo, para a gente poder avaliar de fato se o que a gente está fazendo naquele lugar está dando certo, se não está, se precisa melhorar. Eu acho que as ferramentas de mapeamento também estão sendo cada vez mais usadas pelas comunidades e são muito importantes aí para você evitar os incêndios no Brasil inteiro. Lívia, muito obrigada pela sua participação, pela conversa com a gente aqui no Tom Maior. Seja sempre bem-vinda e até uma próxima. Muito obrigada, boa tarde. Conversamos aqui no Tom Maior com a assessora técnica do ISPN, o Instituto Sociedade, População e Natureza, a Lívia Carvalho Moura, falando sobre a importância, né, e como que o manejo integrado do fogo pode ser usado como uma arma, né, comprovadamente ali eficaz contra o aumento, né, dos incêndios em territórios brasileiros. Daqui a pouquinho no nosso portal, no sagresonline.com.br, você